Mensagem e reflexão. Os pregadores da teoria da prosperidade enfatizam que os crentes devem serem ricos e prósperos e saudáveis, e que para ativar esta bênção divina, as bênçãos de Deus, é preciso plantar uma semente financeira para receber uma colheita de 30, 60, 100 por 1. Eles dizem que Deus é obrigado a atender a esse pedido. Eles usam muito a palavra eu determino, eu declaro, eu tomo posse. Jesus Cristo disse em Mateus, versículo 6, do 19 ao 21, que nós não devíamos ajuntar tesouro nessa terra, onde a ferrugem consome, onde os ladrões minam e roubam, mas que nós devíamos juntar tesouro no céu, onde a ferrugem não consome, onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o nosso coração, aí também estará o nosso tesouro. Ele disse que bem-aventurado os pobres, porque dos tais é o reino dos céus. Temos ouvido um evangelho que nos faz promessas vazias. Aceite Jesus e todos os seus problemas financeiros e de saúde acabarão. Mas isso é uma versão doméstica, uma fé que não se parece com a do Mestre. Olhemos para o que o próprio Jesus disse. A cruz que carregamos não é de Jesus, não é a de Jesus. Ele carregou a sua por nós. A nossa cruz é o preço do discipulado. A mensagem central de Cristo não é de conforto, mas de transformação radical que implica sofrimento. Ele não prometeu a seus discípulos uma vida livre de problemas, mas a sua presença fiel no meio deles. As duas frases chaves de Jesus que desmantela a teologia da vida mansa são: no mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. A aflição é uma certeza, mas a vitória final é garantida por Ele, Jesus Cristo. Essa mensagem nos fala que a vitória é de Jesus Cristo, que no mundo nós teremos aflições, mas que Jesus Cristo venceu o mundo. Ele não prometeu uma vida de riqueza, mas ele prometeu uma vida, ele disse que no mundo nós vem da vida e vida com abundância. Ele prometeu uma vida com abundância. Ele supre a nossa necessidade, assim como ele supriu no passado dos discípulos. Quando Jesus pregava na terra, ele multiplicava aquele pão para alimentar as pessoas. Ele fazia os milagres em qualquer lugar, em todo lugar que ele fosse, ele fazia milagre. Ele não precisava ir no templo para fazer milagre. Ele fazia hoje em dia, muitas vezes dizem que a pessoa para ser salvo tem que frequentar uma igreja, tem que ir na igreja para aceitar Jesus. Mas você pode aceitar Jesus em qualquer lugar onde você estiver. Se você estiver na cadeia, estiver no hospital, você estiver viajando, você crê que Jesus é o Filho de Deus. Em Romanos capítulo 9, 10, diz que se com a tua boca confessar, em teu coração crer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, será salvo. É uma confissão de crer na palavra de Deus, de crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Senhor, e você será salvo. Essa mensagem, porque eu venho falar também essa mensagem de aceitar Jesus, porque muitas vezes eles botam a religião acima de Cristo, eles botam as coisas desse mundo acima de Jesus Cristo. Eles botam as coisas materiais acima de Jesus Cristo. Eles pregam o evangelho da prosperidade, não o evangelho da cruz de Cristo. Por isso eu venho falar essas mensagens em nome de Jesus Cristo. Eu não tenho teologia teologia da Bíblia, mas eu tenho aprendido aquilo que eu tenho lido desde a minha mocidade. Por isso eu tenho aquilo que tenho lido a palavra de Deus, eu tenho estudado a palavra de Deus desde a minha juventude, que eu tenho pregado o evangelho de casa em casa, levando folheto, anunciando que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Por isso eu venho falar essa mensagem a todos, em nome de Jesus, que Ele é o único caminho. Muitas vezes a religião quer atalhar o caminho de Jesus Cristo, botar outras fórmulas,
A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas correriam atrás de mestres segundo os seus próprios ensinamentos. Eles querem ouvir aquilo coisas boas que os seus mestres falam, buscar teorias de coisas boas nesse mundo, de prosperidade, de riqueza, uma mensagem mansa. Mas Jesus Cristo disse que nós teríamos que carregar essa cruz, e Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Ele nos dá força, Ele enviou o Espírito Santo para estar com nós, para nos ajudar nessa caminhada, para nos ajudar a vencer. Nós vamos pregar o Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Jesus Cristo, não o Evangelho da prosperidade, o Evangelho das coisas financeiras deste mundo. Eles buscam riqueza nesse mundo, mas se Jesus Cristo quer buscar riqueza no céu, nós precisamos ler a Bíblia diz que nós devemos ler as Escrituras para que nelas tenha a vida eterna, ler a Escritura para não ser enganado. Nos últimos dias, o Cristo disse que levantaria falsos cristos e falsos profetas, se possível enganar até os próprios escolhidos. Por isso, para não ser enganado, precisamos ler a Escritura, ver aquilo que Jesus Cristo fazia, aquilo que Cristo diz. Eles fizeram, nesses últimos dias, fizeram uma mensagem que realmente é bem elaborada para enganar, uma mensagem que aparentemente é bíblica, usando versículos bíblicos, usando versículos da palavra de Deus para dizer que nós temos que ser ricos, que nós temos que ser aquilo, que Deus vai dar riqueza, mas Deus nos dá o sustento cotidiano cada dia, Ele nos dá o sustento básico, assim como Jesus Cristo ele vivia no sustento básico. Eles, os discípulos, eles não viviam na riqueza, eles não tiravam ofertas das pessoas, dos seguidores, para ficarem ricos. Pelo contrário, eles ajudavam aquelas pessoas. Sempre a palavra de Deus fala que ele era para sustentar os órfãos, viúvas e necessitados. E muitas vezes hoje constroem templos luxuosos, mas Jesus Cristo diz que não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita no coração do homem através do Espírito Santo de Deus em cada pessoa. Ele está em todo lugar. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Eu deixo a mensagem de reflexão a todos, em nome de Jesus. Se você puder compartilhar essa mensagem, compartilhe, que a palavra de Deus diz que a palavra de Deus não voltará vazia, mas fará aquilo que lhe apraz. Em nome de Jesus, que Jesus Cristo abençoe cada um de vocês e fique na paz de Cristo. Amém.